Dia 9. A temporada que eu vou falar de agora vai ser Power Rangers Força do Tempo. A melhor temporada de todas. Eu adorava Força do Tempo, assistia sempre. Eu acho que eu já fiz uns vídeos sobre o que eu achava de Força do Tempo. Acho que tem uns montes aí que eu vou ter que deixar no link da descrição para quem quiser ver, né? Mas enfim. Como não gostar de uma equipe tão perfeita que não tem defeitos? História 0% de defeitos. Uma história perfeita e perpendicular. Acho que eu vou falar só as coisas simples. A história começa no ano de 3000, onde tudo estava em paz, até surgir esse mutante filho do capeta, Hanzik. E é claro que ele foi pro ano 2001 e os Rangers tiveram que seguir ele. Esses Rangers são Lucas, o piloto de carro, que é o Ranger azul, Trip, o Ranger verde, que prevê o futuro, Kate, a Ranger amarela, que é forte pra caramba, e é claro, a minha querida e princesa rosa, Jen Scott, que é a líder do grupo. Nossa, nós tivemos a primeira Ranger rosa a ser líder, hein? Isso que é revolução, hein? Só que eles não tinham um Ranger vermelho, até eles conhecerem o Alex Collins, que era muito parecido com o Alex Drake, que era o Ranger vermelho original, mas ele foi morto pelo Hanzik. E é claro que a Jen, mesmo relutante, acabou aceitando o Wes no grupo, e aí então surgiram os Rangers da Força do Tempo, lutando pelo presente e pelo futuro, ou seja, eles lutam pelo amanhã. E olha só, o arsenal dos Rangers da Força do Tempo é a melhor coisa. Olha só, os sabres do tempo, que parecem aqueles ponteiros do relógio, que marca as horas e os minutos. E a melhor parte é quando eles finalizam o inimigo com o golpe do tempo. Engraçado que só o vermelho, a rosa e o verde fazem isso. Enfim, e também tem as outras armas. Os canhões Vortex, numerados, vermelho 1, azul 2, verde 3, amarela 4 e rosa 5. Eles detonam tudo. Ô, canhões bonitos, hein? E eles também formam um canhão Vortex. Ah, mas a melhor parte são os Zords, os jatos do tempo, que são enviados lá do futuro para enfrentarem os monstros quando eles ficam gigantescos, né? E olha só, eles têm várias modalidades. O modo jato, né? O modo azul, que é o modo mais ágil e veloz, e o modo vermelho, que é o mais forte e resistente. Isso lembra aquela teoria lá dos aliens do Ben 10, por exemplo. O azul XLR8 é o mais rápido, e o vermelho, que é o quatro braços, é o mais forte. Muito interessante. Nossa, isso sim me deixa feliz que vocês não fazem ideia. Só que aí no meio dessa temporada são introduzidos os Guardiões de Prata. E entre eles estava Eric Myers. Um cara que no começo sempre invejou o Wes, porque o Wes era rico e o Eric não. E o Eric, ele sempre quis ser melhor que ele. Aí quando ele descobriu que o Wes era um Ranger vermelho, o Eric encontrou o Morfador Quanto e adivinha, ele também se transformou num Power Ranger, só que ele foi um Ranger anti-heróico e não lutava pelas mesmas causas nobres, que é defender as pessoas e proteger sua identidade. Ele só queria provar que era melhor que o Wesley só. Só que aí isso gerava um conflito entre eles, tipo uma rivalidade entre dois Rangers vermelhos que estão na mesma equipe. Só que aí, além do Hanzik, tínhamos o Frax, que fingia ser o braço direito do Hanzik, mas ele odiava o Hanzik porque ele destruiu sua vida. E é claro que agora os vilões estavam separados, né? Aí chegaria a grande batalha final, onde apesar das dificuldades de se entenderem, o Wes e Eric toparam em lutarem juntos, né? Afinal, os amigos do Wes foram mandados lá pro ano 3000, porque o Wes achou que assim estariam mais seguros, né? Só que o Eric ficou gravemente ferido e logo logo ele entregou o seu morfador pro Wes para que ele usasse para enfrentar o Frax e o Hanzik. E assim os Rangers retornam para o ano 2001 e chega a batalha final, onde o Frax é derrotado. E quando chegou a vez do Hanzik, que derrotou praticamente todos os Rangers, menos o Wes usou sua armadura, o Battleizer de Cavaleiro Vermelho, e mesmo assim ele conseguiu causar um bom estrago no Hanzik. E após o Hanzik perceber que ele quase matou a sua filha Nadira, ele se rende. E com isso, nossos heróis tiveram que se despedir. Principalmente a Jen, que ficou triste porque ela e o Wes realmente demonstraram que se amavam e muito. Mas eles não podiam ficar juntos, né? Força do Tempo, uma das temporadas que mais me marcou e também a que mais me inspirou. E não só pelo design. Olha só, eu não consigo encontrar nenhum defeito em Força do Tempo. E se vocês acham que tem defeito,
Não posso dizer nada. Cada um com seus problemas. E é claro que Força do Tempo teve uma sequência, só que nos quadrinhos, chamado Pecados do Futuro, onde o Wes e Jen tentam ficar juntos, mas mais coisas acontecem, né? E aí então temos uma Ranger preta. E eu acho que ela poderia representar o Zord Sombra, que era um Zord auxiliar que os Rangers tinham, né? Mas enfim, né? Isso seria coincidência demais. E para finalizar, Força do Tempo, eles tiveram uma coisa bem peculiar, porque depois de uns anos, ele foi adaptado. Lembra que Time Ranger que adaptou Força do Tempo? Então, em Super Sentai eles fizeram um Sentai com 12 integrantes. A maior equipe de todas, Kill Ranger. E olha só a peculiaridade. A gente descobriu que o sexto Ranger não precisa ser literalmente o sexto Ranger, porque os Kill Rangers começaram com 9 integrantes e no final eles acabaram sendo em 12. E o último integrante, o Robo Soldier, ele segue a mesma paleta do Ranger quanto que é o sexto Ranger da Força do Tempo. Ou seja, Kill Ranger repetiu o mesmo esquema de Time Ranger, Força do Tempo, só que estendido, com um dobro de Rangers, ou seja, 12. Aí eu pensei, por que não fazer uma versão estendida de Força do Tempo? Olha só como ficaria show. É porque eu achei que como não ia adaptar Kill Ranger, mas aí eu percebi. Talvez só os Zords, mas quem sabe eles adaptam os Kill Rangers para os quadrinhos. Então eu não preciso mais desse negócio de querer que seja 12 Rangers da Força do Tempo. Só esses aí já tá bom, né? Na minha opinião, o preto que tinha que ser o sexto Ranger e o quanto tinha que ser mais um Ranger extra, só uma versão alternativa do Ranger vermelho. Enfim, Força do Tempo. Vocês nunca me decepcionaram e eu espero que continue sempre assim. Muito obrigado. E por favor, comentem o que vocês acharam da temporada, quais são que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Comentem o que vocês quiserem, mas por favor, comentem. Beleza?